Olá, hoje a gente vai falar sobre o lobo-guará, Chrysocium brachyurus. Aqui nós temos duas fêmeas, elas são provenientes do zoológico de Curitiba e o zoológico de Pomerode trabalha no Programa Brasileiro de Conservação do Lobo-guará, como sendo uma das instituições que mantém essa espécie e participa do programa de reprodução dela em cativeiro. O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul, ele vive no cerrado, a sua expectativa de vida é de 15 anos e ele tem uma gestação no qual ele tem de 3 a 4 filhotes que dura ainda aí seus 63 dias. O lobo-guará ele alimenta-se principalmente de roedores e frutas. Entre as frutas, a lobeira é uma espécie típica do cerrado brasileiro, consiste em até 70% da sua dieta durante o ano. O lobo-guará é uma espécie extremamente tímida, ela não ataca os seres humanos, a menos que eles sejam postos numa situação, uma prensa, sejam então acuados. Ela geralmente evita a presença humana. Existe muito folclore por essa espécie, pois ela é injustamente acusada de predar novilhas e outros animais de criação, fato que não é verdade. O lobo-guará hoje é uma das espécies mais ameaçadas do Brasil, principalmente pela destruição do cerrado, pelo aumento da fronteira agrícola. Então é um animal que precisa de uma grande área, em quilômetros quadrados, para que ele possa suprir suas necessidades diárias. São animais que geralmente vivem sozinhos ou então em pares, só que cada qual tem um território grande e o macho e a fêmea compartilham esse território. Eles são animais de hábitos noturnos e o seu corpo, né, ele é adaptado então ao ambiente e as condições de vida, sendo que o guará tem então patas longas para que ele possa se locomover melhor perante a vegetação, formada principalmente por grama, né, por gramíneas, e as orelhas dele também são maiores, que facilitam que ele possa captar o som dos roedores na vegetação e assim, com o salto, capturar a sua presa. Os animais que a gente está vendo agora são duas fêmeas, elas são já animais nascidos em cativeiro e elas estão hoje com 3 anos e elas então estão fazendo parte desse programa. Provavelmente elas devem estar sendo pareadas, então a gente vai estar recebendo dentro em breve machos, para que daí continue o programa de reprodução, que hoje no Brasil é assistido por um grupo técnico formado então pela Sociedade Zoológica e criadouros conservacionistas. A conservação ela pode ocorrer em zoos ou então em criadouros. Existem hoje 3 categorias de criadouros perante o IBAMA. O criadouro científico, que visa a pesquisa tanto comportamental como reprodutiva de uma espécie. O conservacionista, que visa a conservação da espécie. Então ele incentiva a reprodução dessa espécie e mantém uma população em cativeiro que pode ser usada para reintrodução, então para novamente voltar à natureza, como é o caso, por exemplo, do mico-leão dourado, que foi uma espécie que foi feito um trabalho de conservação em cativeiro e depois a espécie foi reintroduzida no seu ambiente natural. E ainda existe o criadouro comercial, que daí visa fins lucrativos e pode desde carne até a venda de animais de estimação. Aí para algumas espécies isso é possível perante a legislação. O lobo-guará, a ocorrência dele então ela vem em todo o Planalto Central, então pegando o Grande Cerrado, e existem registros dessa espécie até São Bento, então região próxima aqui a Pomerode, onde já foram avistados e inclusive foi capturado no passado já um indivíduo. Existe hoje a preocupação da Sociedade Zoológica, então composta por todos os zoológicos e criadouros do Brasil, em realmente fazer a conservação dessa espécie, uma vez que é uma espécie extremamente importante no seu ambiente natural e é uma espécie típica, né, do Brasil. Então o programa ele consiste na manutenção de animais em cativeiro e no cruzamento desses animais com outros, a fim de que a gente tenha em cativeiro uma população estável e essa população nos forneça animais para a reintrodução futura.
O lobo-guará, como outro canídeo, ele tem um comportamento, né? Então, ser animal territorial, então ele é territorialista. Ele tem um grande território e no território dele ele tem rotas, pontos no qual ele explora. Então vocês podem ver aqui essas marcas na grama, essas falhas, na verdade é o ponto no qual as lobas elas exploram o ambiente. Então elas vão dando pequenos saltos e com isso elas vão marcando a vegetação ao longo desse território. O lobo-guará, como qualquer cachorro, né, doméstico, ele é muito suscetível à sinomose. E isso também é um problema para a população selvagem quando existem cachorros abandonados, cachorros que acabam ficando soltos nos ambientes naturais e acabam contaminando e sendo vetores de sinomose e matando as populações naturais, principalmente os filhotes. Após o desmame, eles perdem a imunidade materna e daí eles são extremamente suscetíveis à sinomose.